Galera, seguinte, eu cheguei a fazer um vídeo respondendo a Espectro Cinza que tá aqui no card. Só que veio uma outra objeção logo depois, quando eu dei play no vídeo, ainda veio uma outra objeção, dizendo que os libertários acreditam que a propriedade não precisa ser produtiva para você ter, de fato, você declarar, de fato, legítimo um determinado pedaço de terra, por exemplo. Gente, existem 3 requisitos, tá, gente, para a propriedade. Eu prometi que eu ia falar isso no outro vídeo, vou falar agora. Primeiro requisito para a propriedade privada: usar. O que significa usar? Todo e qualquer uso que a pessoa tiver em mente. Ah, Miorim, mas isso, Miorim, é absurdo. Como assim você deixa um lote de terra valorizando? Muito simples. O seu dinheiro, quando você não está gastando, você está fazendo o quê? Está preservando o saldo de caixa dele. Eu posso preservar o saldo de caixa de um estoque. Da mesma forma, terra é uma unidade de estoque em relação à quantidade de terra que existe no mundo. Então é bem evidente que eu poderia usar para valorizar. Eu preciso delimitar. Deve haver uma delimitação direta e imediata daquele pedaço de terra, ou daquele bem. E eu preciso defender. O que significa defender? Precisa haver uma resistência direta, uma cerca, uma pessoa, alguma coisa que diga: não passe, não ultrapasse, não avance além daquilo. Ou uma resistência para quando você de fato avançar. Beleza? Então, se está delimitado, você deve oferecer alguma resistência. Miorim, o que isso significa? Isso significa que um pedaço de terra parado, sem cerca, é propriedade? Não. Ou sem nada que represente a defesa? Não. Um pedaço de terra amplo, que até tem, por exemplo, trabalho misturado a ele, mas que ele não tem uma delimitação, é propriedade? Não. Um pedaço de terra que é defendido e é delimitado, mas não tem nenhum uso específico, direto e imediato, ele é, de fato, algo que se poderia considerar propriedade? Não. Miorim, mas como assim? Como é que você faz? Como você declara o uso direto? É muito simples. A gente tem contraste dos chamados recursos de uso, a gente tem os chamados recursos de abandono, os requisitos de abandono. Eu uso os meus recursos e, se eu não estou usando, eu estou abandonando. O que é o abandono? O que caracteriza o abandono? O abandono é aquele que não tem marcas da personalidade de determinados indivíduos. Que não há uma diferença clara entre o bem in natura e o bem daquele determinado indivíduo. Miorim, isso significa que se eu pegar o meu território, eu agora criar ele de tal forma que ele tenha grama elevada, ele tenha desgaste do tempo, ele tenha todos os sinais de uma terra abandonada, eu perco a propriedade desse bem? Significa. Miorim, mas os libertários são tão injustos. Não são. Não são, porque esses são os mesmos requisitos que você tinha para se apropriar desse bem. Repare que se você não utilizar esse recurso, como você não esteve na origem dos tempos, você não sabe se aquele recurso que parecia a princípio não mexido não era, na verdade, um recurso que estava em um estado in natura. Então é evidente que, para estabelecer os mesmos critérios de aquisição, é preciso estabelecer os critérios de abandono. Então o que isso significa, gente? Que não é verdade. Os libertários não ignoram a ideia de que há a própria noção da necessidade de interagir com o bem para preservar sua propriedade. Não. A grande questão é que nós consideramos que o uso econômico da valorização e da especulação é um uso econômico, um uso válido para a propriedade. Mas nós temos requisitos que consideram como nós adquirimos esse bem, nós temos requisitos que consideram como nós abandonamos esse bem, nós temos os requisitos de delimitação e temos os requisitos de defesa. Miorim, por que você está me dizendo isso tudo? Por que você está respondendo a Glenda e o Elan Marinho dessa forma? É muito simples, gente. É porque eles não são muito cientes que essa é uma discussão, antes de tudo, jurídica. Existem 4 poderes. Usar, que é a capacidade de você declarar certo bem como um bem que se encerra. Então, eu posso declarar diretamente esse bem como bem que se encerra. Eu posso entregar o usufruto para o terceiro. Então, o terceiro pode entregar, passar a utilizar esse bem. Eu posso dispor,
desse bem, eu posso dar esse bem para que outra pessoa possa determinar quem o fará. E eu posso reaver. Esses são os 4 superpoderes. São os 4 princípios do direito real. Os 4 elementos que compõem o direito real. O que nos importa para a nossa discussão aqui não é nem a questão do usufruto, não é nem a questão do dispor, é a questão do reaver. A ideia é que você só consegue reaver um bem se há um liame objetivo entre você e o bem. E esse liame ele deve poder ser preservado, ainda que aquela parte não esteja por si só, aquele indivíduo que tomou o seu bem, ele não esteja de má fé, ele não tem uma intenção ruim, se entre as coisas que determinam a descrição daquele bem, existe uma descrição superior, no seu caso, do que a dele. É por isso que os libertários insistem tanto com essas condições objetivas de aquisição de propriedade e abandono de propriedade. É somente dessa forma que você poderá reaver genuinamente o bem sem ser arbitrário. Sem apenas recorrer a dizer que os fatos foram dessa forma, não. Eu posso reaver um bem de uma terceira pessoa que comprou sem saber ainda assim. Por quê? Porque ela nunca chegou a adquirir a propriedade daquele bem. E vocês podem reparar que essa questão ela é tão importante porque surgem muitos dilemas através daí. Muita gente fala, gente, Miorim, eu não sei se alguém viesse e se apropriasse de todos os bens do planeta e te deixasse sem saída da sua rua. Aí eu vou perguntar, como é que eu fiz pra sair da minha rua antes? Como que eu fiz? Eu usava ela. Tinha um usufruto dela. E mais do que isso, eu tinha um usufruto que não conseguia ser negada pela outra pessoa. Por exemplo, uma praça. Você passava todos os dias naquele território. Aquele território, ainda sobre a propriedade de uma outra pessoa, era considerado um bem que tinha um usufruto para si. E esse usufruto para si é um usufruto comum de ser dado e entregue às pessoas. O que isso significa? Que, ainda que eu adquira a rua que você passava todos os dias, como você não está comprando e não pode comprar, porque eu que teria que vender. E aí, se eu vender a minha possibilidade de avançar a rua, é óbvio que aí não há uma resposta libertária para esse problema. Mas a pessoa que comprou a rua não comprou o direito de passagem que aqueles indivíduos adquiriram através da parte em que eles usaram, delimitaram e defenderam aquela passagem ao longo do tempo. Então, ainda que seja o caso que, por exemplo, o indivíduo seja dono de uma rua, ele não será dono do direito de passagem, não. Ainda que o indivíduo seja dono, por exemplo, de um rio, não vai ser dono do direito de passagem daquele rio. Então não tem como todo mundo ficar preso nas suas propriedades. A não ser que eles ativamente... E isso, a ética libertária não tem uma boa resposta. Já vou adiantar pra você, não tem. A ética libertária não tem uma boa resposta se as pessoas quiserem autonomamente entregar os seus bens. Entregar o seu direito de passagem para as pessoas. É o mesmo caso do Estado. O mesmo caso do Estado. As pessoas que voluntariamente optaram pelo Estado, o libertário consistente não pode afirmar que ela tem realmente esse direito. Se ela abdicou os direitos em nome do Estado de forma livre, consentida e direta, ela não tem o direito, de fato, de dizer que não fez. O que existe é que em todo contrato, a gente vai conversar sobre contratos depois, existem cláusulas de saída. Mas mesmo sendo o caso, ela abdicou dos seus direitos e ela tem repercussões sobre isso. Isso não dá pra impedir, mas que o mero fato de alguém comprar o território não te deixa sem, é um fato. Você precisa, num ato de vontade deliberada, sacrificar o seu direito. Outros dilemas que podem surgir através daí. Miorim, e se você comprar todos os recursos que são produtivos na sociedade? Veja, você não impede a passagem, mas você remove os recursos produtivos. Os recursos que, por exemplo, viabilizam determinadas coisas. E para fazer isso, você deve fazê-los... À medida que, conforme você for fazendo isso, o preço de cada unidade restante do bem vai se tornando cada vez maior. Você aprendeu isso por causa da utilidade marginal. Conforme os bens... O estoque vai se tornando mais escasso, o preço para você comprar cada unidade do estoque aumenta significativamente. Isso significa que comprar todo o recurso produtivo do mundo não é possível para o usuário ou para o conjunto de usuários, porque eles se tornariam tão mais caros que esses indivíduos não teriam o dinheiro, que afinal é adquirido pelas trocas que acontecem por toda a sociedade, para fazê-lo.
Mas ainda que fosse o caso que esses indivíduos o fizessem, ou seja, digamos que seja o caso que essas pessoas tivessem optado por dar voluntariamente esses territórios independente disso. Eu vou dar todas as terras produtivas para o Elon Musk porque ele tem uma tão grande, tão fenomenalmente grande, que eu acho que ele dominará todo o esquema produtivo do planeta e ele fará da melhor forma possível e eu vou adquirir isso ao melhor preço possível. Você, nesse sentido, não terá uma resposta libertária genuína. Sendo muito sincero, não há uma resposta libertária genuína se você quis ativamente ativar isso. O que nós sabemos não é razoável que isso aconteça. Esse dilema é um falso dilema porque as condições para o seu surgimento não são afirmadas pela sua estrutura básica. Elas não há nem como associá-las diretamente para o acontecimento delas. Eu não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito em que seria razoável e concreto que isso acontecesse. Ponto. Agora, se isso acontecesse de forma livre e voluntária por parte desses indivíduos, esses indivíduos sacrificando efetivamente a sua visão de bens e as cláusulas de saída sendo cláusulas que de uma forma ou de outra não poderiam generalizar-se suficientemente na sociedade, é possível que isso causasse desgraça. Mas vamos lembrar de uma coisa. Foi uma desgraça escolhida. E escolhida pelo grosso da humanidade. É só assim que isso é capaz de acontecer. O sistema jurídico por si só não é capaz de provocar isso. A mera existência desse sistema jurídico, na verdade, luta contra isso até o último instante. Agora, as pessoas são soberanas em relação ao sistema jurídico, a tal ponto que a estrutura de incentivos pode ser manuseada num instante. Ao invés de cobrarem progressivamente mais caro contra todos os incentivos, elas podem só ceder. Fazer isso com o Estado. Mesmo que tenham todos os incentivos para não existir no Estado, fazer isso com o Estado. Então, a propriedade, do ponto de vista libertário, ao meu ver, é imune a esse tipo de formulação de dilemas. Quais são os dilemas mais difíceis para mim da ética libertária? São os dilemas associados São os dilemas associados a situações de vida ou morte. Esses dilemas eu considero que são mais sérios do que os dilemas provocados pelos sistemas jurídicos. Por quê? Porque esses sistemas jurídicos, eles se estabelecem, se consolidam como sistemas jurídicos no seio de uma tradição liberal contratualista que é muito forte. Ela não surgiu ontem, é uma tradição lockeana, é uma tradição que está envolvida em muitos debates com as alternativas contratualistas, outras alternativas contratualistas. É uma alternativa... a gente vai discutir, né, a proposta do Rothbard, que são os títulos de propriedade baseado na estrutura lockeana. Assim, você vai ver os autores, são autores que muitas vezes não são libertários, não tem nada a ver com os libertários, mas que estão inseridos em como os libertários pensam e refletem suas ideias. Então é uma discussão mais rica da que a gente bebe e que eu acredito que boa parte dessas objeções mais simples não é capaz de sequer encostar. Por isso que eu achei o vídeo da Glenda e do Elan sobre esse tópico bem ruim, para ser sincero. Muito embora eu tenha visto talvez um pouquinho mais de erudição do que a média sobre esses debates internos de libertarianismo, mas é difícil questionar isso desde fora, né? Acho muito difícil. Bem, é isso. Por hoje é só. Vou fazer depois um vídeo sobre os títulos de propriedade. Vocês vão gostar bastante, viu, meus queridos? Tamo junto. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!